Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Hoje eu volto aqui para falar um pouco dos livros que eu li nesses últimos meses. Eu tô lendo bastante, mais do que eu tô vendo filme, porque eu tô tendo dificuldade de achar tempo. Porque para ver um filme, eu tenho que parar 2, 3 horas seguidas, sentar e ver o filme sem interrupções, que eu não gosto de ficar pausando, né? E a vida adulta tá difícil, eu não tô conseguindo ter 3 horas ininterruptas, 2 horas que seja, pra pegar e ver um filme pra absorver o que ele quer me contar. Mas eu sempre tenho uns 15 minutinhos, meia hora de folga, assim, entre uma atividade e outra, e eu vou e pego meu Kindle pra ler. Então, essa parte da minha vida, a parte de leituras, tá muito bem, obrigada. Esse é o segundo update de leitura desse ano. O primeiro foi em fevereiro, se não me engano, na primeira semana de fevereiro, uns 6 ou 7 episódios atrás. E aqui eu já volto a dar o segundo e eu tenho 6 livros pra falar aqui pra vocês. Pois é, gente, eu falei, tô lendo muito. Na verdade, um deles é um conto, aí tem outro que é uma trilogia de novelas, que acaba contando como um livro, e também tem uma duologia que eu vou falar como se fosse uma coisa só, mas vamos com calma que não vai ser difícil não. Vou começar pelo conto. Ele chama Olhos de Lua, da Mariana Lucioli, é nacional e está disponível no Kindle Unlimited. Ou pelo menos estava em março quando eu li ele. Eu tô explorando os livros que tem lá, né, no Kindle Unlimited. Tem muitos contos nacionais, muitos livros independentes. Eu quero conhecer mais essas obras enquanto eu tô com a assinatura. Pra quem não conhece o serviço, ele é tipo uma Netflix de livros. Você paga uma mensalidade e tem acesso a vários livros do acervo. O preço normal é R$19,90, eu acho um pouco salgado. Mas vira e mexe tem promoção de 3 meses por um valor promocional, R$1,99 ou uma mensalidade por R$99. E é nessas oportunidades que eu aproveito para assinar. O catálogo varia. Tem muito livro inicial de série, até para fisgar você e dar vontade de comprar os outros livros. Tem muito romance erótico com capa de gosto duvidoso. Tem revistas da Abril, mas eu acho meio ruim de ler revista no Kindle. E tem outras coisas legais também. Dá pra achar coisas interessantes por lá. Mas falando do livro, Olhos de Lua tem 60 páginas, né? Então não é muito comprido. Eu acho que ele chega a ser categorizado como um conto mesmo. E ele vai contar a história da Luna, que é uma menina peculiar. Assim, tem algumas coisas que acontecem com ela. A morte acaba sendo a sua madrinha e uma presença constante na vida da menina de uma maneira um pouquinho trágica. Eu não sei resumir um conto, já que ele já é curto, naturalmente. Essa história ela tem uns toques fantásticos e também de romance, mas pro final eu achei bobinho, assim, sabe? Eu fiquei um pouco incomodada sobre como ele parece meio eurocêntrico, sabe? Se não tivesse a hora que eu abro o e-book falando um pouquinho da autora, eu ia achar que era uma obra gringa que foi traduzida, mas... Enfim, fica aí esse comentário, essa meia recomendação, porque eu não gostei tanto, porém eu tava numa ressaca literária, que eu tinha terminado de ler um livro bem pesado, bem denso, e eu tava meio que sem saber o que ler, meio que sem vontade de ler. Então eu comecei a ler primeiros capítulos de um monte de coisa e eu não tinha vontade de ler, eu largava. Então eu peguei esse conto curtinho e eu li, achei a premissa dele interessante, comecei a ler, achei bobo, mas eu falei, não vou largar porque é tão curtinho, eu vou terminar ele. E aí a hora que eu terminei, eu me sentia com vontade de ler outras coisas, então ele serve pra mim pra isso. Ele pode agradar talvez leitores iniciantes, quem tá procurando coisas mais levinhas, coisas mais rapidinhas, ele pode ser uma boa pra isso. Outro livro que eu peguei no Kindle Unlimited é Bint, da Nnedi Okorafor. Eu não sei se eu pronunciei esse nome corretamente, me desculpem. Ela é uma escritora norte-americana com ascendência nigeriana. Na verdade, Bint são 3 novelas, que são livros menores, que eles são unidos aqui nessa edição, que totaliza 370 páginas. É uma ficção científica afrofuturista que se passa num futuro não muito distante, mas um pouquinho distante sim. Não fica muito claro o quão distante, mas a gente percebe que tá um pouco longe. A Terra é só mais um planeta na galáxia, tem extraterrestres de todo tipo, não apenas humanoides. E nesse contexto a gente conhece a Bint, né, que o nome do livro é o nome da nossa protagonista. Ela é uma humana da Terra, é adolescente, acho que ela tem 16 anos no começo da história.
E ela foi escolhida, na verdade ela foi aceita numa universidade que fica do outro lado da galáxia. É a universidade de referência, é a melhor que tem. Ela é super disputada, apenas 2% do corpo docente são humanos, sabe? E então, assim, é um negócio muito importante ela ter sido aceita nessa universidade. E ela também é a primeira do seu povo para ir para lá. Eles moram numa região desértica, são meio isolados e têm os costumes deles que são vistos como selvagens, entre aspas, por outro povo que parece ser um pouco mais dominante na região. É curioso porque tem um terceiro povo que vive ainda mais recluso e isolado no meio do deserto, que são vistos como selvagens pelo povo da Bint, que é visto como selvagem pelos outros povos, né? Curioso, né? A menina ela vai para a universidade, só que no caminho a nave que ela tá é atacada e acontece um monte de coisa. A primeira novela é só a jornada da ida, onde acontecem várias coisas até ela, enfim, chegar na universidade. E a Bint acaba virando uma espécie de emissária numa treta geopolítica espacial. É difícil explicar em poucas palavras. Eu só sabia que seria uma aventura no espaço, mas é muito mais que isso. E mais da metade dele se passa na Terra mesmo, e é muito mais sobre a Bint se entendendo como pessoa e buscando a identidade dela e buscando uma harmonia entre os povos e entre o que ela é e o que ela se tornou e o que a família dela espera que ela seja, que ela seja e o que ela de fato é. Tem muito mais essa parte introspectiva, além, é claro, de aventuras no espaço. Mas em resumo, eu gostei muito, eu me surpreendi com os rumos, com algumas decisões narrativas, achei corajosas, mas a parte da ficção científica, as mecânicas desse universo, eu achei um pouquinho abstrato. Mas assim, isso pode ser uma limitação minha com o gênero. As linhas divisórias entre ficção científica e fantasia são tênues, é toda uma discussão que rende um episódio à parte, mas eu sempre achei a fantasia um pouco mais fácil, entre aspas, de entender, de formar imagens, do que alguns avanços tecnológicos que são propostos por narrativas mais científicas. E até porque o poder da Bint aqui está muito atrelado com correntes elétricas e fórmulas matemáticas, que são, tipo, as coisas que eu mais falhei na escola. Então também tem isso. Eu recomendo bastante Bint, tem versões físicas do livro e também o e-book, que é publicado aqui no Brasil pela Galera Record. Outro livro que li nesse meio tempo é A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. É mais um nacional, é um livro recente, ele foi lançado em 2021, se não me engano. Foi uma leitura coletiva, que é uma ótima maneira de ler narrativas mais desafiadoras. Eu adoro discutir com as minhas amigas os livros que a gente lê. Ele não é um livro difícil, mas também não é para um leitor iniciante. Porque ele tem uma premissa, mas em dado momento ele meio que abandona essa premissa e vai seguir um caminho próprio, e se você ficar se prendendo a detalhes, você pode se frustrar. E também porque é fluxo de consciência, que eu particularmente tenho um pouco de dificuldade. É muita informação que no primeiro momento pode parecer um pouco desconexo, sem sentido, mas ao longo da narrativa você vai entendendo para onde ele vai te levar. E também porque quem escreve com fluxo de consciência gosta de brincar muito com as possibilidades, né? Tem, eu acho que umas 3 timelines rolando. Ele no presente, ele lembrando da juventude dele e ele lembrando de uma história que contaram pra ele e da família dele antes dele nascer, sabe? Então tem meio que essas 3 timelines, mas principalmente ele no presente e ele no passado. Só que às vezes não fica tão claro sobre o que ele tá falando, porque imita o nosso pensamento. Quando para pra pensar nas coisas que se passam na sua cabeça, você vai pulando de um assunto pro outro, de uma memória pra outra coisa, meio que aparentemente desconexo, mas existe uma lógica na ordem dos seus pensamentos. E a literatura de fluxo de consciência tenta meio que imitar, por assim dizer, esse fluxo orgânico de ideias que vão vindo. Mas assim, A Palavra que Resta é muito mais tranquilo de ler do que outros livros de fluxo de consciência, tipo Mrs. Dalloway, que foi um dos meus primeiros contatos com esse estilo de narrativa. Então assim, é legal eu dar todo esse contexto antes de recomendar o livro, né, porque
Eu super apoio procurar leituras diferentes, sair da zona de conforto, mas também é interessante ter um mínimo de informação, até para você saber se é um estilo que vai te agradar e tal, e você não se frustrar tanto quando você sentir dificuldade ou ver, ah, não, mas esse não é o tipo de história que eu queria ler e tal. A premissa da Palavra que Resta é muito interessante. Ele vai contar a história de um homem, o Raimundo, que ele vive no interior de algum estado do Nordeste, nunca é dito qual. Nunca é dito sequer que é Nordeste, mas a ambientação lembra algum rincão do Brasil, alguma região isolada do Brasil. E o Raimundo, quando ele é jovem, ele se apaixona perdidamente pelo seu melhor amigo. Eles têm um breve romance que acaba sendo interrompido quando os pais de ambos descobrem e afastam os dois. Numa espécie de despedida, o amigo entrega uma carta para o Raimundo, mas tem um detalhe: ele é analfabeto, então ele não consegue ler essa carta e ele também não quer que mais ninguém leia essa carta. Então ele guarda por muitos anos e essa carta vai acompanhar ele em muitos momentos da vida, porque eles vão acabar se separando, o Raimundo vai vivendo a vida dele, e é isso que ele vai narrar no livro, como que a vida dele se sucedeu, como esse evento, como essa separação traumática afetou a vida dele e tudo o que acontece com ele depois. O livro ele tem parágrafos enormes e por mais que ele tenha, sei lá, 150 páginas, é uma leitura muito densa e eu demorei quase um mês para ler. Eu li no livro físico e eu acho que é mais difícil do que ler no Kindle, porque no Kindle a gente não tem a dimensão dos parágrafos, que no livro físico, quando você vira a página e você percebe que as duas próximas páginas são um grande parágrafo, você se sente exausta. Eu me senti exausta, assim, quando eu virava a página e o parágrafo simplesmente não acabava e eu via aquele blocão gigantesco de texto. Então, às vezes eu lia 4 páginas e eu tava exausta e eu parava de ler. Esse também foi um motivo de eu demorar tanto assim, né, pra ler. Não era nem porque era uma leitura lenta, mas era uma leitura cansativa. E também porque é um livro muito pesado, ele é um livro muito violento, de muitas maneiras, assim. Coisa gráfica tem uma coisa ou outra, mas ele discute muito sobre como em algumas realidades, em alguns contextos específicos e principalmente contextos masculinos, o amor e a violência, eles meio que andam juntos e às vezes não tem muito uma distinção entre um e outro. É um tema, assim, é uma coisa que acontece. Tem um alerta de gatilho para uma cena de transfobia. Essa cena ela é bastante violenta, mas que nem eu falei, a violência ela é, de certa forma, uma constante no livro. Dito tudo isso, é um livro excelente, foi uma leitura excelente, discutir sobre ele foi muito bom e procurar mais coisas, procurar entrevistas do autor. Esse foi um livro que foi lançado no meio da pandemia, então era aquelas entrevistas remotas, né, cada um na sua janelinha. Então foi bem interessante ter contato com esse material e foi uma ótima leitura e eu recomendo muito esse livro, mas com essas ressalvas. Não é um livro para todo mundo. E é meio que bom saber disso com antecedência para justamente evitar frustração ou evitar aquele pensamento de a literatura nacional contemporânea só tem uns autores pretensiosos que escrevem de um jeito difícil e tipo, não é exatamente assim, mas esse livro é um livro um pouquinho difícil, então fica aí esse alerta, mas não é assim, não é difícil que nem Mrs. Dalloway, é muito mais fácil que Mrs. Dalloway. Mas se você tá acostumado a, sei lá, ler romances contemporâneos, você vai estranhar um pouco o estilo aqui. A Palavra que Resta é publicada pela Companhia das Letras. Agora eu queria falar de uma duologia que eu devorei em fevereiro, um total de 1000 páginas. Vai ser ótimo para minhas estatísticas de fim de ano. São King of Scars e Rule of Wolves. São 2 livros que seus títulos não foram traduzidos. Kkkk. Mas eles ganharam subtítulos, como se isso resolvesse, né? Quem lembra quais subtítulos são esses? Ninguém, né? Enfim. Esses livros se passam no universo Grisha, que começou com Amor na trilogia dos Sombreossos e depois foi seguido pela excelente duologia do Six of Crows. King of Scars vai se passar alguns anos depois de tudo isso, com foco em Ravka e no Nikolai e em personagens ao redor dele. E a Nina do Six of Crows também é um ponto de vista aqui. O Nikolai, né, pra quem não tá ligado em quem é, ele aparece no segundo livro da trilogia Grisha, O Sol e Tormenta, e na segunda temporada da série Shadow and Bone, que lançou esses dias. É o rapaz loiro.
Aliás, as minhas impressões da segunda temporada do Shadow and Bone são bagunçadas. Tipo, eu achei divertido, eu gostei, mas eu também senti um declínio na qualidade de quase tudo e no desenvolvimento de praticamente todo mundo. Mas tudo indica que a próxima temporada pode pegar coisas do King of Scars, então eu fiz bem de ler antes. Não tem muito o que falar sem dar spoiler dos outros 5 livros, mas é legal rever os personagens queridos em novas aventuras. Eu não acho esses livros tão bons quanto Six of Crows, que assim é realmente muito bom. Eu fiquei surpresa como eu gostei desse livro e como Six of Crows funciona sozinho. Ao contrário da trilogia. Aliás, a trilogia Glitch também funciona sozinha, mas ela é meio fantasia iniciante. Agora, o King of Scars e o Rule of Wolves não funciona sem os livros anteriores. Então você tem que ter lido 5 livros para chegar aqui, né? Mas enfim, esses livros do Nikolai foram divertidos, foram legais, mas eu achei algumas coisas um pouco previsíveis. Eu sentia que a autora tava jogando uns foreshadow, mas era muito não na sombra, sabe? Era uma coisa muito na cara, assim. Era muito na cara que aquilo ia ser importante lá na frente. E aí eu já começava a sacar e, tipo, aí acontecia. E não era saído do nada, porque teve o foreshadow antes, né? Foreshadow é quando você dá uma dica de que alguma coisa pode acontecer. E depois ela acontece, de fato. Mas eu senti que falta um pouco de equilíbrio nas coisas. Eu achei os finais um pouco previsíveis. E o que não foi previsível foi uma alegre coincidência de eventos acontecendo para aquilo acontecer, né? Enfim, não acho ruim, não acho fraco, mas eu não acho tão bom assim. Porém, me diverti muito e é essa o veredito final da duologia do Nikolai. King of Scars e Rule of Wolves, assim como os outros livros do Guichaverso, são publicados no Brasil pela Planeta Minotauro. Para finalizar, o meu favorito dessa leva, eu falei aqui mais ou menos em ordem de preferência, mas foi um período muito bom, porque eu gostei de praticamente tudo, né? Eu acho que vocês estão percebendo isso, eu espero que estejam percebendo isso. Mas o meu grande favorito dos últimos meses foi Marina, do Carlo Ruiz Zafón, o mesmo autor do aclamado A Sombra do Vento, que eu li uns 6 anos atrás, e eu queria reler, porque eu lembro que eu gostei muito. E eu também achei similaridades entre as duas obras, não exatamente sobre a história em si, mas sobre ter tramas paralelas que o protagonista vai descobrindo através de histórias que contam para ele. Mas A Sombra do Vento é adulta, tem um subtexto político, é mais complexo e é mais longo, enquanto a Marina é a versão Kids, tem só 190 páginas, é considerada infanto-juvenil, apesar de ter toques de suspense e terror que eu fiquei com medo em alguns momentos, então achei um pouquinho assustador. Mas é uma percepção minha e eu sou medrosa. O livro vai acompanhar o Oscar, pois é, a Marina não é a protagonista é o Oscar, mas o livro chama Marina. Quem é mais importante? Mas o Oscar, ou Oscar, não sei, é em espanhol, como que fala? Oscar. Não sei como que fala em espanhol Oscar, mas eu vou falar Oscar. Ele tem 15 anos, ele vive no internato em Barcelona, e no tempo livre ele gosta de explorar a região, que tem muitas mansões antigas, e numa delas ele encontra a tal da Marina, que é uma menina da idade dele, que mora com o pai, e eles são um pouquinho isolados do mundo. Aí todos ficam amigos e o Oscar e a Marina passam a explorar a cidade juntos, até que um dia ela leva ele para um cemitério. Super romântico, gente. E nesse cemitério tem uma mulher que vai lá e ela tá toda de preto, assim, completamente de preto, com um vestido comprido preto. A história se passa nos anos 80, final dos anos 70, se não me engano. E aí chega essa mulher com um vestido comprido preto, com um véu preto, e ela deixa uma rosa vermelha em cima de um túmulo. E a Marina fala: todo último domingo do mês essa mulher vem aqui. E ela bota essa rosa e ela vai embora. Não é estranho isso? Por que a gente não vai investigar essa pessoa misteriosa? E eles vão, e eles descobrem um monte de coisa. Gente, é inacreditável o quanto que as pessoas confiam nesses dois pirralhos pra contar a história pra eles. E além do mistério principal, tem a trama principal do Oscar. É um come of age do menino, dele descobrindo o mundo, dele descobrindo o amor. E a amizade dele com a Marina, que é muito bonitinha. E também o mistério da própria Marina, porque ela tem toda uma história, que a mãe dela era uma cantora, e o pai dela era um pintor.
E, então tem toda a história da Marina e tem todo o arco de amadurecimento do Oscar. E tem esse mistério que eles vão indo e vão perguntando e as coisas começam a ficar meio perigosa. E quando você vê, é uma história de um cara que quer desafiar a morte. Gente, assim, talvez eu esteja falando demais, mas eu não tô falando demais. No livro tem muito mais coisa. É incrível como é uma história bem contada em apenas 190 páginas, sabe? E tem de tudo nesse livro e tudo é trabalhado de um jeito tão bom. O Carlos Ruiz Zafón, ele já faleceu faz poucos anos, ele faleceu jovem, foi uma grande perda, porque ele é um escritor incrível. O jeito que ele escreve a cidade, as histórias dele, se não me engano, a maioria delas se passa em Barcelona ou nos arredores da cidade. O jeito que ele descreve a cidade, ela é um outro personagem, sabe? Que tá lá acompanhando. Ela não é apenas um cenário, ela é uma coisa ativa ali. E os livros dele são muito bons, eu recomendo muito A Sombra do Vento. E eu recomendo muito Marina, talvez seja interessante começar por Marina, porque é uma versão um pouco mais light. E aí A Sombra do Vento é tudo muito maior, assim. Os outros, ouvi dizer que não são tão bons quanto esses dois, mas eu quero muito ler porque é gostoso, é uma delícia. Marina é um livro que você consegue sentar numa tarde e ler ele inteiro, sabe? Você não quer largar porque você fica curioso, mas não é aquele curioso de thriller barato, é que você quer estar ali, você quer passar aquele tempo com aqueles personagens, você começa a temer pela segurança deles. É incrível, incrível. Eu gostei muito desse livro. Eu recomendo de olhos fechados pra todo mundo, porque por ele ter esse negócio de infanto-juvenil, ele não é difícil. Ele não tem nenhuma dificuldade em vocabulário e nem em estrutura, e mesmo assim ele conta uma história muito bem contada, de um jeito eficiente e não necessariamente rápido, mas acho que eficiente é a melhor palavra. Marina e os outros livros do Zafón são publicados aqui no Brasil pela companhia, aliás, pela Suma das Letras, que é um selo da Companhia das Letras. É que eu tenho uma edição mais antiga, né, que eu comprei A Sombra do Vento. Putz, eu nem sei quando que eu comprei. Eu lembro que eu li ele, acho que foi em 2015 que eu li, 2014. Mas eu, se não me engano, antes até da Companhia das Letras, depois foi movido pra Suma. E Marina tá com a Suma. Se não me engano, é isso. Mas enfim, é tudo tá tudo em casa, né? Se eu errei, tá tudo certo. Bom, gente, esse foi o programa de hoje. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham pegado alguma diquinha. Leiam Zafón. E até a semana que vem. Lembrem-se de seguir a gente nas redes sociais, né? Na verdade, no nosso Instagram, que é onde eu tô ativa, eu não consigo lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acabo focando no Instagram, é @filme.da.semana. A gente também tem um e-mail para contato, né? Sempre bom para as formalidades. E caso você queira falar comigo e não tenha rede social, não use rede social, você pode usar o e-mail podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queiram fazer alguma contribuição com o nosso trabalho, que é disponibilizado aqui de maneira gratuita para todos vocês. Então, se você quiser me mandar um Pix para eu comprar um café, uma coxinha, qualquer coisa que seja, é o e-mail. E então é isso, gente. Até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.